Daniel, no capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 1 ao 3. Gente, não deixe de glorificar, não, por favor. Continue glorificando. Daniel 10, de 1 a 3, que diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, a carne e vinho, nem provei e não usei nenhuma essência aromática, até que se passaram as 3 semanas. Que o Senhor tenha piedade de nós. Amém. Podeis assentar? O profeta Jeremias, escrevendo no capítulo 33, verso 3, ele diz o seguinte, o que Deus falou com ele: Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. O profeta Jeremias, ele falou algo que Deus trouxe ao coração dele, e Deus estava falando com ele: olha, para se conquistar uma resposta, há uma necessidade de uma busca, de um clamor, uma súplica. Não existe resposta da parte de Deus se não houver um clamor, se não houver uma perseverança. O tema da mensagem é em busca da resposta de Deus. Quantos aqui vieram buscar uma resposta de Deus? Ou quantos estão buscando uma resposta de Deus? Amém. O texto dessa noite nos mostra um homem que sempre teve a sua vida pautada na oração. Ele foi para a Babilônia com 16 anos e ficou 70 anos na Babilônia e lá morreu. Ele, durante os 70 anos que ele ficou na Babilônia, ele serviu a 5 reis babilônicos, a 2 reis medos-persas, e no governo de 3 deles, Nabucodonosor, Belsazar e Dário, ele serviu como primeiro-ministro. Daniel. O livro todo de Daniel é um livro pequeno, um livro de 12 capítulos. Desde o começo até o fim, fala sobre a oração. Ele orou junto com seus companheiros quando Nabucodonosor teve um sonho e precisava de uma revelação. Ele orou para que Deus trouxesse uma revelação e Deus trouxe a revelação para ele. Ele orou durante 30 dias ou 3 vezes ao dia, quando seus inimigos se levantaram, fazendo uma lei para que ele não pudesse orar nenhum Deus ao Deus dele durante 30 dias. Ele orou. Ele orou mesmo sabendo que a vida dele corria risco, porque quando foi levantada uma lei que ele não poderia orar ao Deus dele durante 30 dias, ele só saiu dali, foi para o seu quarto e orou. E a pena seria ser jogado na cova dos leões. Ele orou. Ele orou pelo povo, Daniel capítulo 9. E nesse capítulo 10, ele tem uma visão de Deus, e ali ele vai orar pedindo a Deus para que Deus dê entendimento a ele. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, podemos e devemos aprender com Daniel algumas verdades acerca da oração. Todo aquele que busca uma resposta de Deus, primeiramente, ele deve romper com o seu eu. Se você está com sua Bíblia aberta, você acompanha comigo no versículo 2, diz que naquela ocasião, eu passei 3 semanas chorando. Em algumas versões fala que eu passei 3 semanas de luto. Chorar e luto no Velho Testamento era sinal de arrependimento. Era sinal de que a pessoa estava se jogando aos pés do Senhor. Era comum raspar a cabeça, pôr as cinzas sobre a sua cabeça ou andar com uma roupa de trapo, de pano. E Daniel fez isso durante 3 semanas. Romper com o seu eu é estar disposto a abrir mão da sua vontade para que você ouça Deus falar com você. O grande problema do cristão, principalmente o cristão atual, é que querem receber as bênçãos de Deus,
querem ouvir Deus falar, mas não querem parar para ouvir Deus falar. O grande problema da nossa geração, que isso inclui a mim, é que queremos ouvir Deus falar, mas não estamos dispostos a abrir mão de um pouco do nosso tempo. Não estamos querendo nos arrepender dos nossos pecados. Acendemos uma vela para Deus no domingo e durante a semana acendemos uma vela para o diabo. Na sexta-feira, tira uma foto, sextou. No domingo, domingou. Como que você vai ouvir Deus? Como que você vai alcançar a resposta do Senhor se você não estiver disponível, se você não estiver disposto a abrir mão da sua vontade? Como que você vai ouvir a resposta que você tanto pede a Deus se você quer viver em cima do muro? O muro pertence ao diabo. Vem na igreja enquanto precisa, mas na hora que recebe as bênçãos, nem para agradecer aparece. Vai continuar vivendo a vida porca que vivia antes. Deus nunca vai te responder, porque primeiramente, Deus não tem compromisso com você. Deus não tem compromisso com o homem. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem pessoas íntimas. E se você quiser ouvir uma resposta de Deus, você precisa abrir mão da sua vontade. Você precisa sair da sua zona de conformismo. Você precisa sair da sua zona de conforto e se jogar aos pés do Senhor. Daniel, ele era o profeta chamado por Deus. Daniel era o homem que tinha intimidade com Deus. Essa revelação, Daniel tinha mais ou menos 84 anos para 85 anos, sendo que um ano depois Daniel morreria. Ainda assim, Daniel, ele se jogou aos pés do Senhor, pedindo misericórdia. Esse texto, tanto o texto 10, 11 em diante, são textos escatológicos, revelações de coisas que ainda vão acontecer. Esse texto ele foi escrito mais ou menos no ano 700 anos antes de Jesus. Nós estamos no ano 2024. E muitas das coisas que Daniel viu, que Deus mostrou para ele, ainda não aconteceu. E está para acontecer. Então eu quero dizer para você nesta noite, prepara-te que Jesus ele vai voltar. E enquanto ele não volta, fique firme, espere na resposta do Senhor e busca o Senhor. E para de brincar de ser crente. Para de ficar um pé na igreja, um pé no mundo. Para de ser um crente Raimundo. Para de ser um crente bananeira, que quando vem a tempestade se tomba. Seja um crente bambu. Já viu o bambu como funciona? O bambu, quando vem a tempestade, ele se dobra. Quando vem a seca, ele fica amarelo. Passando a tempestade, ele se levanta. Passando a seca, ele fica verde novamente. Porque as suas raízes estão aprofundadas. Eles estão sempre perto da água. Abra a mão da sua vontade e se aproxima de Deus. Que Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Talvez a sua pergunta é: por que Deus não tem falado comigo? Deus fala com todo mundo. Porque talvez você até hoje não aprendeu a abrir mão da sua vontade. E abrir mão das nossas vontades não é fácil. Eu sei o que é isso. Eu sei como que é isso. Abrir mão do nosso querer não é fácil. Não é fácil. Mas é necessário, porque Deus se agrada quando aquele se joga nos pés dele, quando aquele que quer ter intimidade com ele se ajoelha, clama, suplica. E na Bíblia nós temos vários exemplos. Olha a Ana, não tinha filho. Era casado com um homem que, pela lei judaica, ele podia ter outra mulher, porque ela não podia ter filho. E um dia ela se joga nos pés do Senhor no templo. Ela chora, ela se joga, ela faz um clamor. O texto de Jeremias, o primeiro texto que eu li, fala: clama a mim. Clamar é suplicar desesperadamente. É você fazer como aquele cego de Jericó, que Jesus estava passando. Ele: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É você abrir os seus pulmões e clamar e pedir: Deus, socorro. Ele vai te ouvir sim, mas abra a mão do seu querer. Abra a mão da sua vontade. Larga de ser um crente 6 horas. O crente 6 horas é aquele: ora por mim quando você estiver na sua igreja. Quando os irmãos estão indo para o vale orar, ora por mim. Para de ser um crente 6 horas. Abra a mão da sua vontade. Abra a mão da sua preguiça. Abra a mão da sua televisão.
Abra a mão do seu celular. E toma uma posição. Todos os homens da Bíblia que ouviram Deus falar, eles abriram mão da vontade dele. O próprio Jesus sendo Deus, ele abriu mão da vontade dele. Ele abriu mão do querer dele, para que o querer de Deus fosse maior na vida dele. Então faça isso. Aí sim, você vai ouvir Deus falar contigo. Todo aquele que ora por uma resposta, além dele abrir mão da vontade dele, ele precisa aprender a depender de Deus. Depender de Deus é você se jogar nos braços do Pai. Quem tem filho pequeno vai entender o que eu estou falando. Você pode pegar o seu filho pequeno e botar ele aqui e pedir, pula que papai segura. Ele vai pular, sabe por quê? Porque ele confia em você. Ele acredita em você. Ele sabe que você vai segurá-lo. Quando ele começa a aprender a andar, você solta e fala, vem que papai vai te segurar. Ele vai porque ele confia em você. Quando ele começa a aprender a andar de bicicleta, ele monta na bicicleta e o pai fala, olha, eu estou aqui atrás te segurando, pode ir. E às vezes o pai até engana o pobre coitado, solta o menino e o menino vai. Mas o menino está seguro porque o pai está olhando para ele. Depender de Deus é isso. Depender de Deus não é depender da sua capacidade mental. Depender de Deus não é depender do seu dinheiro. Seu dinheiro não é nada. Seu dinheiro não é nada quando você estiver à beira da morte. Seu dinheiro não é nada quando a falência bater na sua casa. Seu dinheiro não é nada. Os seus amigos, o seu conhecimento não é nada quando você mais precisa. Então se jogue nos braços do Pai. Dependa totalmente. Em seus quase 85 anos de existência, Daniel, ele dependeu de Deus. Em momento algum, Daniel falou assim, olha, eu sou governador. Em momento algum, Daniel falou assim, olha, eu tenho intimidade com o rei. Olha, foi eu que revelei para Nabucodonosor o que ia acontecer. Olha, foi eu que falei para o filho de Nabucodonosor sobre aquelas escritas na parede. Daniel, em momento algum, usou aquilo. E às vezes nós temos a mania de falar assim, não, eu conheço alguém que conhece alguém que pode me ajudar. Não, eu tenho um contato aqui forte. Você está querendo um emprego? Para de contar com aquele que diz, não pode contar comigo. Ele nunca vai te ajudar. O único que pode te ajudar é Deus. Então dependa do Senhor. Quer receber a resposta? Quer receber algo de Deus? Ore e dependa de Deus. Se jogue nos braços do Senhor. Mas pastor, eu estou morrendo. Você pode morrer e Deus pode te ressuscitar. Pastor, eu estou falindo. Você pode falir, mas Deus pode mudar a sua história. Talvez alguém falou para você, olha, a sua vida vai ser miserável. Ou você confia no que Deus falou, que Ele vai mudar a sua história, ou você seja um eterno mendigo espiritual. Dependa de Deus. Se jogue totalmente nos braços. É isso que Deus quer. Assim como um pastor falou que em 2020, né? Eu fui em 2007. Eu era mecânico de manutenção, sou filho de pastor. Corri do ministério igual ladrão foge da cadeia. Venho de uma família assembleana. Fui para uma igreja batista justamente para não querer saber de ministério. Chego na igreja batista, meu pastor me envia para um seminário. E Deus, Ele tem as suas estratégias, Deus, Ele tem a sua forma de fazer. Então, tudo que Ele quer que você faça é se jogar nos braços do Pai. E esse confiar é você jogar assim, Deus, eu não posso fazer mais nada, está aqui. E virar as costas e deixar o que Ele tiver que fazer, Ele vai fazer. Pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta? Mas Deus não esquece dos seus. Se Deus, Ele deu uma palavra, Ele cumpre com tudo aquilo que Ele falou. Se Deus falou que vai salvar a sua família, no último instante Ele vai salvar. Porque Ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus que faz coisas extraordinárias na vida daquele que depende dele. Deus fez isso na vida de Paulo. Deus fez isso na vida de todos os apóstolos que seguiram Jesus. Deus fez isso na vida de todos que confiaram nele. Pega para Abraão, gente. Abraão, um homem velho. E Deus chega para ele e falou, você vai ser pai de uma grande nação. Sara, uma mulher que não podia ter filho, estéril.
Saraí. Passado o tempo, Abraão se torna pai. E através de um filho se torna uma grande nação que hoje conhecemos como Israel. Então isso tudo tem a ver com depender de Deus. Só isso. É isso que Deus quer de mim e de você. E esse é um exercício diário. É fácil? Não. Não é não, porque nós estamos acostumados a fazer tudo na força do nosso braço. Nós estamos acostumados a fazer tudo do nosso jeito. E é aí que nós nos frustramos. É aí que nós quebramos a cara. É aí que nós vamos para o buraco. Porque quando nós soltamos a mão de Deus, porque Deus nunca solta a nossa mão. Olha novamente para o seu filhinho. Quando o seu filho ele quer andar sozinho, ele balança para soltar a sua mão, você deixa ele ir. E ele sai correndo desembestado. Chega lá na frente, ele cai. O que acontece? Ele chora. Assim somos nós quando soltamos a mão de Deus. Mas quando confiamos em Deus, estamos seguros nele. E Ele não nos deixa cair, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Todo aquele que ora por uma resposta, ele precisa gastar tempo nessa busca. O versículo 3 diz o seguinte: não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei, e não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. Gente, era o primeiro mês do calendário judaico, quando o povo celebrava a Páscoa. Era a festa dos pães asmos. É a festa das primícias. Daniel não podia comemorar essa ocasião, era importante para o judeu poder comemorar, porque ele estava longe da sua terra, ele estava na Babilônia. E ele se empenhou na busca pela resposta. Qual é o tanto que você tem gastado na busca pela sua resposta? Pastor, quanto tempo você tem gastado na busca pela sua resposta? Daniel tinha 84 anos. Daniel ele poderia deixar a sua velhice tomar conta da sua vida, mas ele foi em busca de algo que era precioso para ele. Talvez você está buscando por uma resposta, algo precioso para você. Talvez você está querendo uma resposta de Deus para você, que é algo muito precioso. Mas qual é o tanto que você está disposto a gastar por essa busca? Qual é o tanto que você está disposto a sacrificar? Eu não estou falando sobre dinheiro. Eu estou falando tempo, vida. Porque às vezes as pessoas gastam mais tempo no celular, assistindo novela. A pessoa gasta mais tempo assistindo uma partida de futebol. Não sou contra não, gente. Quem gosta de futebol é bom assistir. Quem gosta de novela, se a novela for legal, beleza. Mas às vezes a pessoa gasta mais tempo nessas coisas. E você quer ver uma praga dos infernos? Se chama celular. A pessoa dorme com aquilo, acorda com aquilo. O dedo já está calejado. E quer ouvir uma resposta de Deus? Deus nunca vai te responder. Deus nunca vai te responder. Para. Larga de ser trouxa. Para de brincar com Deus. Se você quiser ouvir Deus falar contigo, você tem que investir tempo, dedicar tempo nessa busca. Isso requer sacrifício. E esse sacrifício não tem a ver subir monte e descer vale. Tem a ver com doação. Você se doar ao Senhor. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui. Entra no silêncio do seu quarto, ajoelha e ora. Clama ao Senhor. Durante o tempo, quer dizer, eu não tenho Instagram no meu celular, porque estava ocupando minha vida. Eu não tenho Facebook no meu celular, porque ocupou minha vida. Eu só não abri mão do meu celular, porque eu preciso ter um contato. Senão eu abriria mão, porque esse negócio toma tempo. E às vezes ficamos reclamando, Deus, eu não consigo, beberê. Para de brincar com Deus. Para de dar uma desculpa boba. Peça a Deus graça e misericórdia. E dedique mais tempo em buscar ao Senhor. Dedique mais tempo. Foi o que aconteceu com Daniel. 84 anos e meio para 85. Ele se empenhou. Durante 3 semanas ele fez um jejum. Talvez você não consiga fazer um jejum em 3 semanas, mas jejua. Talvez você não consiga chorar tanto tempo, mas chore. Mas o que precisa é você buscar a presença do Senhor.
A resposta virá quando você se dedicar. A resposta virá quando você empenhar seu tempo. Não adianta você ficar indo na igreja, indo de igreja em igreja esperando uma revelação. Não adianta você ir pedindo o pastor para orar por você no final do culto. Ora por mim, pastor. Se você não tomar uma postura na sua vida, não adianta você, quando vier um pastor aqui de fora orar, e você trazer a carteira para... Se você não tomar postura, você só está gastando tempo. E você precisa dedicar tempo a Deus. Todos os grandes homens de Deus, eles investiram tempo na busca a Deus. O próprio Jesus, todas as oportunidades que Jesus tinha, ele estava buscando ao Senhor. E ele era Deus. Todas as oportunidades que Jesus tinha, ele estava suplicando a ajuda do Senhor. Todo o tempo que ele tinha, ele dedicava, ele pedia, Senhor, me ajuda. Porque ele sabia que algo muito forte estava para acontecer. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem. Deus tem coisas grandes guardadas no depósito dele para os filhos dele. Só que Deus não tem filhos prediletos. Deus tem pessoas íntimas. Deus não tem filhos prediletos. Não pense por você porque você já foi batizado, seu nome está no rol de membros da igreja, você está garantido na salvação, que isso te dá o direito de receber todas as bênçãos do Senhor. Não. Você vai ter só o necessário para viver. Agora, se você quiser o profundo do Senhor, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes ou ocultas que não sabe. Busque ao Senhor, busque pela minha presença, busque pela face do Pai. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus espera de você. Qual é o tempo que você está querendo gastar com o Senhor? Todo aquele que ora por uma resposta, além de dedicar o tempo na busca, ele sabe ser grato. Daniel capítulo 6, verso 10 diz o seguinte: 3 vezes ao dia ele ajoelhava e orava, agradecendo ao Senhor. O contexto desse texto, ele tinha acabado de receber a notícia que ele não podia mais orar durante 30 dias. Ele ouve a notícia, vai para casa e ora. A vida dele estava em risco. Ele foi agradecer ao Senhor. Aí talvez você pergunte, mas pastor, eu vou agradecer pela luta? Não, você vai agradecer porque na luta Deus está contigo. E após a tempestade Ele vai passar com você. Paulo diz que em tudo dai graças. Pastor, eu vou agradecer pela doença? Não, você vai agradecer que na doença você ainda está vivo e Deus está te ajudando a passar. No desemprego, não está faltando comida na sua casa? No desemprego, não está faltando remédio na sua casa? Possa ser que no desemprego ninguém ficou doente na sua casa, porque mesmo na tempestade, Deus está com você. Então seja grato. As pessoas só têm o costume de querer agradecer quando tudo vai bem. As pessoas só lembram de agradecer quando tudo está tranquilo. Nós precisamos ser gratos em todos os momentos. Senhor, muito obrigado, porque na tempestade o Senhor está comigo. Senhor, muito obrigado, porque não está fácil não, Pai. Não está fácil não. Mas muito obrigado, porque eu sei que eu não estou só. O Senhor está comigo. Senhor, está difícil, meu casamento está turbulento. Senhor, minha vontade é desistir do meu marido. Mas enquanto o Senhor me dá força, eu sou grata ao Senhor, porque nós vamos romper. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus espera de você. Nenhuma resposta vem sem gratidão. E uma coisa a respeito da gratidão, Deus tem um problema muito grande com o ingrato. Lucas capítulo 17, ali vemos um caso onde Jesus cura alguns leprosos. Mas só um que volta. E é só o evangelho, e só Lucas que diz que ele não era judeu. E ele pergunta, cadê os outros? Cadê os outros? Deus ama aquele que é grato. Deus ama aquele que sabe agradecer. Deus ama aquele que sabe reconhecer a fidelidade do Senhor, mesmo em meio às provações, mesmo em meio às lutas. Deus tem prazer que quando você está ali na pia, ou sentado na calçada da sua casa, olhando para o céu, esperando algum milagre acontecer, você fala, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque eu ainda estou vivo. Senhor, muito obrigado porque ainda mesmo com tantas coisas ruins, o Senhor tem cuidado de mim. Isso que Deus espera de você.
Daniel, ele foi grato ao Senhor em todas as instâncias da sua vida. Qual é o tanto da sua gratidão? Você só consegue lembrar de ser grato a Deus quando um carro novo chega? Você só consegue ser grato ao Senhor quando a sua casa nova chega? Isso não passa nem do teto. Isso não passa nem do teto. Deus quer que nós sejamos gratos em todos os momentos da nossa história. Seja grato. Todo aquele que ora por uma resposta, ele sabe esperar. Ele sabe esperar. Salmo 27:14 diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Já estou indo para o final dessa mensagem. Esperar no Senhor é pôr a fé em prática. Cadê o menino que está tocando aí? Cada vez que minha fé é aprovada. Vai lá. Sabe? Cadê o menino que o pessoal canta aí? Me ajuda aí. Eu gosto muito dessa música que ela fala sobre fé. Se você olhar por esse texto, as entrelinhas desse texto de Isaías, você vai entender que ele fala também a respeito de fé. Daniel recebeu uma visão de algo que ainda está por acontecer. Cada vez que a minha fé é provada, me dás a chance de crescer um pouco mais. Isso é esperar. As montanhas e vales, desertos e mares. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão impedir de caminhar. se diante de mim não se abrir o mar. Eu vou me fazer andar. Só espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Para você romper em fé, você tem que saber esperar. Só rompe em fé quem espera. Vamos? Você vai lutar? Segura. Só segura. Cada vez que a minha fé é provada. Você quer ver uma das coisas mais difíceis que prova a nossa fé? Esperar. A gente não sabe esperar. Talvez tem pessoas aqui que estão esperando um milagre de Deus já há um bom tempo. Posso ser que talvez tem pessoas aqui nessa noite que estão esperando uma palavra, uma resposta de Deus há um bom tempo. E quando nós esperamos, nós colocamos a fé em prática. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que não se vê. Cada vez que a minha fé é provada, cada vez que eu espero, a minha fé é provada. E cada vez que eu espero, Ele me dá a chance de eu crescer na dependência dEle. E cada vez que eu espero, eu vou sendo trabalhado na perseverança, na paciência. Possa ser que tem mães que estão orando pelos seus filhos que estão afastados dos caminhos do Senhor aqui nessa noite. Possa ser que tem alguma esposa aqui que tem algum filho preso, eu não sei. Eu quero dizer para você, não desanima não. Permaneça. Espera no Senhor. Que no tempo certo do Senhor, Ele trará a resposta à sua oração. Porque todo que ora, sabe esperar. Todo que busca por uma resposta, precisa saber esperar. Pastor, eu não sei mais o que orar. Você só fala com Deus, Deus, eu já não sei mais o que fazer. E descansa. Descansa. Chora. Espera. Porque Ele vai fazer um milagre acontecer. E para concluir essa mensagem,
Eu não vou deixar vocês cansados muito, não, mas fica um pouquinho. Todo aquele que ora por uma resposta de Deus atrai a atenção de Deus. Todo aquele que ora por uma resposta, ele atrai a atenção de Deus. Muito mais do que você, Deus tem satisfação em te abençoar. Muito mais do que você, clama pela presença do Senhor, Deus pede estar com você. Lá em Gênesis diz que no fim da tarde, 6 horas da tarde, Deus descia para conversar com Adão e Eva. Deus tem satisfação em todo aquele que bate, que insiste, que persiste, que não desanima. Sabe quando foi que Daniel atraiu a atenção de Deus? Abra lá a sua Bíblia em Daniel capítulo 1, verso 8. Diz assim o texto: porém Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu permissão ao chefe dos oficiais para não se contaminar. Daniel, basicamente, eu vou conjecturar que Daniel leu o Salmo 119:11, que Davi escreveu. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você quer atrair a atenção de Deus? Decida-se não se contaminar. Você quer atrair a atenção de Deus? Você quer receber a resposta da sua oração? Atrai a atenção do Senhor. Sabe por que Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus? E olha que se você for estudar a história de Davi, você vai ver, foi um péssimo pai, um péssimo marido, foi um péssimo amigo, roubou a esposa do seu melhor amigo, mandou o seu amigo para um fronte de combate. Essa mulher era filha do seu neto do seu ministro. Só que Davi tinha uma coisa interessante que agradava ao Senhor. Toda vez que Davi ele era confrontado, ele pagava a conta. E o interessante, ele não fazia mais aquele pecado. Ele podia errar em qualquer outra situação, mas ele não repetia aquele pecado, aqueles erros. E Atos capítulo 13 diz que o Senhor chamou Davi o homem segundo o meu coração. Até onde você está disposto para atrair a atenção do Senhor? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça. Eu quero te dar uma oportunidade de você trazer à sua memória aquilo que você está buscando do Senhor. Traga aí, fecha os olhos todo mundo, não olha para cá não, fecha os olhos. Porque quando você fecha os olhos, você tem a oportunidade de revisitar a sua mente. Faz uma visita aí na sua mente. O que é tão importante para você que você está esperando uma resposta de Deus. Traga na sua memória. Espírito Santo de Deus, tu tem liberdade aqui. Agora, depois que você trouxe a sua memória, isso que é tão importante para você, que você está esperando uma resposta. Agora, começa a pensar o que você tem feito para alcançar essa resposta. Se você só tem vindo à igreja só por causa dessa resposta, você precisa rever esses conceitos e valores. Você não pode ser um crente meia boca. Não, só vou na igreja na necessidade e depois, se estiver tudo bem, eu me afasto. Se você está esperando uma resposta de Deus e você está vivendo uma vida espiritual fajuta, eu quero dizer para você que você está gastando o seu tempo.
Você só está perdendo seu tempo. Porque se você morrer do jeito que você está, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Se você só está vindo à igreja, procurando a igreja, só esperando que Deus faça um milagre acontecer na sua vida, você está gastando sua energia. Me desculpa, pastor. Desculpa falar sobre isso. O que você está fazendo para alcançar essa resposta de Deus? O que você está fazendo? Se a sua resposta é nada, então clama ao Senhor aí. Peça ao Senhor misericórdia pela sua vida. Peça perdão ao Senhor pelo seu pecado. Peça perdão ao Senhor porque você está fazendo o pedido errado. E peça ajuda ao Espírito Santo, porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós. Ele nos ajuda a orar, nos ensina a orar, porque nós não sabemos como orar. Peça aí ao Senhor, começa a orar, vai orando, vai orando. Vai orando. Vai orando. Vai orando. Depois que você descobrir que você está errado, eu quero convidar você a sair do seu lugar e fazer uma prova com o Senhor. Senhor, se tudo que o pastor falou for verdade, eu quero fazer uma prova contigo. Mas aquele que faz um voto tem que cumprir, hein? Eclesiastes 5 diz isso. E aí eu quero desafiar você a sair do seu lugar e dobrar o seu joelho aqui na frente. Daniel, ele se jogava aos pés do Senhor todas as vezes que ele orava. O tema é em busca da resposta de Deus. Possa ser que Deus já está com a resposta na mão para te dar nesta noite. Mas Ele está esperando uma atitude sua. A atitude é reconhecer que você é pecador, que você é falho e que você precisa da ajuda do Senhor. Talvez tudo que você está precisando nessa noite é falar, Senhor, me perdoe porque